Conhecer o perfil do cliente é enviar a melhor oferta para o cliente, é usar a melhor linguagem com aquele cliente, em outras palavras, tratar o cliente de uma forma individualizada. Eu converso agora com a diretora de produtos da Boa Vista SCPC, Maria Dolores Gil de Oliveira, sobre pesquisa de perfil de público, que está muito em voga, né? E qual a real importância do comerciante, do empresário, conhecer o seu público? De suma importância, porque hoje nós vivemos num mundo de muita informação, mas dificilmente as empresas conseguem tirar todo o proveito dessa informação. Conhecer o perfil do cliente é enviar a melhor oferta para o cliente, é usar a melhor linguagem com aquele cliente, em outras palavras, tratar o cliente de uma forma individualizada. Isso aproxima o varejista, o banco, a empresa de telecomunicações ou qualquer empresa que tenha um cliente pessoa física, aproxima esta empresa desse seu consumidor, trava um relacionamento genuíno com esse consumidor e isso obviamente traz frutos em termos de fidelização de clientes, de aumento de vendas, de relacionamento com o cliente mais de longo prazo. A gente tem uma ideia de que apenas as grandes redes varejistas têm acesso ou investem nesse tipo de pesquisa. É viável, é importante também para o pequeno varejista ter esse tipo de cuidado? É fundamental, principalmente nesses tempos de crise. É fundamental que o pequeno varejista invista no conhecimento de sua carteira de clientes e nos potenciais clientes que ele pode abarcar no mercado. A questão do investimento ela é bastante relativa, porque obviamente que os grandes players do mercado têm verbas maiores para esse tipo de investimento, de pesquisa, de avaliação e de conhecimento de suas carteiras. Mas os pequenos clientes ou os pequenos varejistas podem se valer também de empresas que os auxiliem a fazer essas pesquisas sem um custo elevado. E para eles é fundamental que a mente do empreendedor esteja voltada para este conhecimento do cliente. E como chegar a estas informações? Bom, as informações estão separadas, é o grande problema das informações, elas estão dispersas, não estruturadas, né, e segregadas. É preciso aglutiná-las, né? Nós aqui na Boa Vista fazemos esse trabalho como dever de ofício, né? Então nós aglutinamos essas informações do perfil do consumidor brasileiro, uma vez que nós temos uma base de clientes bastante relevante, então toda busca por crédito, todos segmentos diferenciados que vão consultando os consumidores, nós armazenamos essa informação e tiramos dessa informação as características específicas dos perfis dos clientes, né? Somando-se isso a informações demográficas, como idade, sexo, setor censitário onde aquela pessoa mora, trazemos as características do IBGE também pelo setor censitário, tudo isso somado e organizado, a informação fica muito mais acessível também para os pequenos varejistas. E qual a diferença que isso faz no dia a dia, né? Você pode me passar algum exemplo de repente, um varejista que mudou completamente seu modelo, seu formato, em função de dados como esses? Nós temos feito um trabalho muito grande com as empresas de venda direta, né? Que se valem das revendedoras para levar o seu produto até o cliente. E muitas vezes essas empresas se surpreendem quando nós fazemos uma análise da carteira e elas imaginam que o perfil dessas revendedoras é um e nós mostramos que é outro completamente diferente. E mudando a linguagem e mudando a proposta de valor, né, desse trabalho de revendedora, de consultora, a empresa consegue melhores trabalhadoras, né, melhores consultoras e alavancagem de vendas. Esse é um dos exemplos.
Outro exemplo que eu posso citar é empresas de varejo em geral, como por exemplo bens de consumo, que usam esse tipo de informação para segmentar a sua base de dados aos seus clientes e fazer ofertas direcionadas, como por exemplo pessoas que estão em idade de casamento ou de morar sozinhos. Então, ofertas específicas de eletrodomésticos para esse tipo de pessoa, que pode ser muito mais assertivo do que para uma pessoa, por exemplo, com uma idade um pouco mais avançada ou uma pessoa muito mais jovem que não vai ver valor naquele tipo de oferta. Então, saber o perfil do cliente direciona a oferta e direciona a linguagem também. Eu imagino que o comerciante até que intuitivamente tenha uma noção pelo movimento ali no seu comércio, né? E a importância de saber do entorno, né? Até para vislumbrar outras possibilidades de negócios, parcerias. Não, excelente questão. Hoje, cada varejista ou cada comerciante tem condição de fazer essa análise internamente. Ou seja, eu sei quem são os meus clientes, eu sei quem passa na minha loja, eu posso ter um cadastro dos meus clientes e assim cumprimentá-lo pelo aniversário e dar uma oferta especial no mês do aniversário, etc. Mas eu não sei como este cliente se comporta com os demais players do mercado. Eu não sei se ele é um cliente ávido por crédito, ou ele é um cliente que vai muito ao varejo, ou é um cliente que vai pouco, um pouco mais comedido. Então, saber este comportamento, entender este comportamento fora da minha loja, me ajuda muito também a complementar a informação que eu já tenho internamente. E como ter a consciência da posse desses dados, de repente ter um uso desses dados abusivo, até invasivo ao cliente? Como ter esse bom senso, esse feeling? Primeiro, saber exatamente as fontes desses dados, né? Nós nos preocupamos muito com isso dentro da nossa empresa. Qual é a fonte de dados? Nossa fonte primária de dados são os nossos próprios clientes, varejistas, bancos e financeiras que consultam a nossa base de dados para a concessão de crédito. Então, essa é uma fonte legítima. Outra fonte legítima, a informação de censo do IBGE, que a partir do endereço da pessoa a gente consegue identificar qual é o setor censitário, e essa informação é super legítima, né? Todas as variáveis que o IBGE captura na questão do censo. É muito importante que o varejista tome cuidado com informações mais sensíveis, informações de internet, de redes sociais, etc., porque nós estamos vivendo num momento delicado, onde o mercado está se aprendendo a lidar com esta informação, e nós temos o Marco Civil da Internet recém-publicado. Então, é muito importante que haja esta preocupação com a origem da informação. E o uso dessa informação, como ter esse bom senso? O uso ele deve ser restrito à oferta de produtos, né? E dentro de um bom senso, dentro de uma limitação para não ser abusivo, como você colocou. Obviamente, a falta de conhecimento do cliente é que pode tornar a ausência dessa informação como uso abusivo, porque eu vou fazer uma oferta, por exemplo, indiscriminada para minha base de clientes, sem ter o cuidado de identificar quem tem um perfil um pouco mais conservador ou um perfil um pouco mais consumista, por exemplo, né? Então, o uso ele tem que ser adequado ao perfil de cada cliente. Tendo posse dessa informação, a melhor oferta é aquela oferta que dá valor para o cliente, que traz valor para o cliente. Num exemplo mais simplista, ofertar uma roupa, por exemplo, ou uma coleção de roupas mais voltadas para as pessoas jovens, para uma senhora de mais de 70 anos, pode ser inconveniente, ela pode se sentir ofendida, porque aquele lojista que ela gosta muito, mas que tem as roupas outras para ela, não prestou atenção de que ela não poderia utilizar essas roupas. E aqui
falando de uma forma muito simplista, mas existem inúmeros exemplos que a gente pode elencar como esse uso equivocado da informação ou da não informação, no caso, para fazer uma oferta mais assertiva àquele público. Além da informação sobre o cliente, uma consultoria também faz-se necessário muitas vezes, né? Perfeito. Nós trabalhamos com todos os portes de clientes, desde os mais sofisticados até os clientes menores, pequenas e médias empresas. E toda vez que nós fazemos uma abordagem desses clientes para que eles conheçam os nossos produtos, principalmente aqueles que podem identificar com mais assertividade este perfil, nós o fazemos sempre agregando uma consultoria de como usar esta informação, melhores práticas de mercado, aplicações que nós já comprovadamente já deram certo, apresentação de cases, exatamente para dar segurança, mesmo para aquele cliente que não tem uma sofisticação muito grande de tratamento e transformação de dados, ele possa se valer da nossa expertise para aplicação no seu negócio. A obtenção dos dados e a consultoria são serviços caros? Não, a consultoria não tem custo. A obtenção dos dados é um preço bastante, quase que irrisório, porque eles são alguns reais, pouquíssimos, por cada consulta, por cada consumidor que está sendo consultado. Isso colocando numa conta de que eu vou fazer uma abordagem mais acertada do meu público, imagine o quanto eu não consigo economizar de malas diretas, telefonemas, abordagens, onde existe um custo muito grande e eu estou muitas vezes desperdiçando esses recursos com clientes que não são os aptos a aceitar a minha oferta. Então, este produto ele tem um retorno sobre o investimento muito grande, porque eu vou fazer poucos acionamentos, mas acionamentos muito mais assertivos e vou evitar o desperdício com um custo desnecessário. Maria Dolores, muito obrigada pela sua entrevista aqui para a gente da Ducascope TV. Eu que agradeço a oportunidade, muito obrigada. Luciene Miranda para a Ducascope TV.